Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos prestes a presenciar um dos sacrifícios mais estranhos e espetaculares da história do xadrez. Vai falar muito sobre o jogador, sobre o contexto, nós vamos entender, tem que entender o contexto para entender esse sacrifício maluco que vai acontecer aqui nessa partida entre esses dois gigantes, Yuri Averbakh e o jovem Boris Spassky, de 19 anos de idade. Vale dizer que Spassky viria a ser campeão mundial 13 anos depois, de 69 a 72. Aqui a gente está em 1956, tá? Então a gente tem o jovem Boris Spassky jogando o campeonato da União Soviética, tentando se tornar o melhor jogador da União Soviética. Esse contexto é importante para a gente entender o sacrifício que vai acontecer aqui nessa partida. E antes, uma novidade aqui, hein, galera? No aplicativo XB Pro a gente está com rating agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Aqui a gente está com rating de puzzles, tá bom? Então você vai fazer agora os desafios baseados no seu rating. Toda vez você vai ter aí desafios customizados para você, você vai avançando, ou enfim, né? Vai lutando e não tem mais aquela coisa agora de baseada no seu nível de aulas, tá bom? Então melhorou aí. Às vezes você tá fazendo lá o de nível de aulas 1600 de rating, mas o seu nível de puzzles já tá em 1800, 1900 e tava te travando, né? Então agora você é livre, aí você tem um rating agora de puzzles, tá bom? E sempre mostra aqui também a dificuldade do puzzle e o seu rating aqui em cima. Então aproveitem essa grande novidade aqui do aplicativo XB Pro. Tá evoluindo, né? Cada semana a gente tem novidades aqui. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse sacrifício absurdo que a gente vai ver aqui agora. Yuri Averbakh, um grande, né? Que ele esteja descansando aí em paz, Yuri Averbakh, que ele viveu mais de 100 anos, né? A gente foi cobrindo ali os últimos anos de Yuri Averbakh, todo ano comemorando, né? Muito obrigado, Cláudio Santos, aí, pela sugestão dessa partida lá pelo nosso inbox do Instagram, Xadrez Brasil. Obrigado, Cláudio. Yuri Averbakh abre aqui com C4, abertura inglesa. Cavalo em F6, cavalo C3, G6 indo pro fianqueto, E4, aqui D6, Boris Spassky indo para uma defesa índia do rei, D4, bispo G7, bispo em E2 seguindo com o desenvolvimento, Roque coloca o rei em segurança, e aqui bispo G5, trazendo mais um desenvolvimento, trazendo mais uma peça. Boris Spassky segue atacando como um lance comum de defesa índia do rei, D5, e aqui nesse momento Boris Spassky vai para um lance ruim na abertura. É o que vai acontecer nessa partida. O Boris Spassky faz más decisões na abertura e vai ficar mal, e vai ficar estrategicamente perdido. E aí a gente vai ver a história do sacrifício dentro desse contexto. Boris Spassky segue com dama em A5, não o melhor lance do mundo, porque bispo D2, e agora a dama fica numa colocação ruim aqui. Ainda assim, talvez seja bom voltar a dama. Boris Spassky segue insistente aqui na posição com o lance A6, e Yuri Averbakh começa a ficar bom. Primeiro ele joga o lance A4, que impede de uma vez por todas qualquer atividade do Boris Spassky na ala da dama. Ainda assim, talvez atacar o centro fosse uma possibilidade. Boris Spassky faz o lance E5. E aqui, Boris Spassky já está estrategicamente perdido. Rafa, que história é essa estrategicamente perdida? A Barrilda tá dando aqui 0,8 de vantagem aqui para as brancas. Pessoal, as pretas não tem mais nada o que fazer. O centro acabou de ficar fechado. A ala da dama, as pretas não tem mais nada. O rei das brancas está no centro, mas o Averbakh faz uma leitura perfeita. O rei no centro aqui não é exatamente um problema, uma vez que as pretas não têm atividade nenhuma mais no centro e nem na ala da dama. Portanto, quem vai sofrer agora são as negras, um ataque na ala do rei que começa com o lance G4, exclama. Só sobrou nessa partida as brancas atacando, e tudo que as pretas podem fazer daqui pra frente é tentar desesperadamente se defender. Cavalo em E8 foi jogado, saindo da frente do peão de F para poder combater aqui, tentar jogar um F5, ainda é a única chance que o Boris Spassky pode ter. No entanto, H4 segue com a tempestade de peões na ala do rei. F5, H5, tentando escancarar a proteção do rei de Boris Spassky. Spassky tenta manter tudo fechado, mas G5 chega, uma tempestade de peões veloz. A dama volta para D8 para tentar defender. Bispo G4, tenta trocar o bispo mal aqui pela melhor peça aqui do Boris Spassky, esse bispo de casas claras.
Cavalo C7 foi jogado, mas não tem jeito. Bispo por C8 leva a melhor peça do Spassky embora. Dama por C8 e agora o cavalo marcha. Cavalo em F3 foi jogado. E nesse momento, Boris Spassky, então, vai para um dos sacrifícios mais bizarros da história do xadrez. Prestem atenção no que está acontecendo. Boris Spassky, as peças do Boris Spassky simplesmente não jogam. Uma torre entupida, um bispo entupido, tá todo mundo gripado aqui. Ele tem uma equipe gripada, né? Um cavalo aqui que não tá jogando e não tem muito futuro. De D7 ele vai para B6, de B6 ele não vai para lugar nenhum. E é isso que tem, uma torre entupida também. E essa dama também não consegue ter atividade. O que fazer nessa situação? Boris Spassky, 19 anos de idade, ele sentiu a pressão aqui. Ele quer se tornar o melhor jogador da União Soviética, ele tem chances disso. E ele vai para uma medida desesperada. Ele vai para um dos sacrifícios mais interessantes da história do xadrez. Ele faz o lance cavalo C6, meus amigos. Que lance é esse? Esse é o lance do cara que não aceita a derrota, que não aceita ir perdendo aos poucos. Ele vai buscar chances de contra-jogo. Esse lance faz várias coisas. Ameaça colocar o cavalo no jogo. Você vai querer capturar esse cavalo. Não tem como não fazer isso. Você pode até jogar um intermediário, mas em algum momento você vai querer esse cavalo. E qual que é o ponto todo? O Averbach na hora captura aqui esse cavalo. E o que esse lance faz de bom pro Spassky, a não ser perder uma peça? Faz várias coisas. Depois de peão toma, a gente percebe que essa peça que estava praticamente morta e essa também ganham muita vida. O cavalo ganhou a casa de E6 e de E6 esse cavalo pode centralizar em D4 e a torre ganhou uma bela coluna semiaberta. Rafa, isso por si só pode dizer que agora as pretas igualaram ou tem vantagem até? De forma alguma, as brancas continuam tendo vantagem. O ponto todo é que pelo menos as pretas têm agora esperança, a esperança de um contra-jogo. Tem alguma coisa para tentar. A partida seguiu com o cavalo em H4, pressionando o peão de G6, seguindo com o ataque. Spassky joga com dama em E8, faz a proteção do peão. Peão toma, foi jogado, peão toma e dama G4, trazendo peças. Torre B8, essa é a reviravolta aqui, a possível reviravolta de Boris Spassky. Traz atividade para a peça. Cavalo D1 faz a proteção do peão de B, libera a casa de C3 para o bispo. A partida segue com o cavalo em E6, a dama aqui estrategicamente defendendo as suas peças. O cavalo vai centralizar. Boris Spassky está dando vida às suas peças. Torre em A3 foi jogado, cavalo D4 centraliza o cavalo. E aqui torre de A em H3, uma pancada atrás da outra. Yuri Averbach vai colocando suas peças todas na ala do rei. Como que para isso? Dama em F7 foi jogado pelo Spassky, ele vai tentando contra-jogo aqui na ala da dama. E aqui bispo C3 foi jogado pelo Averbach, colocando o bispo numa ótima diagonal. E aqui torre de F em E8, aqui se você capturar esse cavalo, pelo menos essa torre também vai ganhar vida. Aqui a partida seguiu com torre de 3 em H2 e aqui Boris Spassky tem uma possibilidade, se a gente vê a barrinha aqui já dando, né, alguma chance aqui de lutar por uma igualdade. É muito difícil achar o melhor lance aqui da posição. Cavalo C2 vai para complicações. Talvez aqui D5. Boris Spassky vai para o lance dama por C4, um lance bem natural. Mas agora as brancas têm a possibilidade da vitória. No entanto, meus amigos, encontrar a vitória aqui não é algo simples. Cavalo por G6 foi jogado. A dama veio para C4. Boris Spassky está arriscando todas as fichas, segue com o lance torre em E6 e aqui as brancas jogam e ganham. No entanto, só tem um lance que ganha para as brancas e o Averbach não encontrou, né? E agora a gente vai ver a reação do Boris Spassky. O ponto todo é esse, para castigar esses lances que o Spassky fez. Yuri Averbach teria que jogar o difícil lance, e eu espero que você tenha encontrado, e muitos de vocês eu acredito que encontraram, torre H8, os jogadores táticos aí, né? Esse é o lance que ganha a partida, mas não é tão simples. Depois de bispo toma, a torre toma, rei G7. Sim, você captura aqui em B8, mas a impressão que a gente tem é que isso não vai funcionar, porque a gente tem aqui algumas possibilidades. Torre por G6 é uma delas, simplesmente capturando mais uma peça. E aqui parece que as pretas estão aqui conseguindo algum tipo de reação, mas as brancas simplesmente podem capturar aqui o cavalo. Notem que a dama estava defendendo aqui checkmate.
podem capturar o cavalo. E depois das trocas, as brancas têm um excelente ataque aqui, né? A dama ainda volta para defender, mas depois de dama D8, não tem como evitar dama em H8 checkmate. A dama tem que ficar cobrindo F8, senão dama F8 seguido de dama H8 também é mate. E como são muitas ameaças e não dá para evitar todas elas, as brancas teriam aqui uma posição vencedora, né? Então, realmente, nessa posição, o Averbach tem a chance da vitória com torre H8. É o único lance que ganha. Qualquer outro não é tão bom. Bispo por D4 é o segundo melhor lance da posição, mas agora Boris Spassky está no jogo como? Primeiro se livrando desse poderoso cavalo aqui que está dando suporte para H8. Torre por G6 foi jogado. E agora a dama vem para F5. Torre atacada, o que fazer? Dama em E6, único lance, faz a proteção aqui da torre que estava meio que presa. Temos trocas e aqui, aparentemente, Boris Spassky segurou o ataque de checkmate que estava existindo. Tem um bispo atacado e vai tentar um contra-jogo com esses peões a mais. Vamos ver. Bispo C3 foi jogado, D5, já tenta trazer os peões para o ataque. F3, torre B3, tentando se infiltrar aqui com a torre. Torre H3 foi jogado, protegendo agora o peão de H3 que estava ameaçado. E aqui C4. Seguimos com o lance rei D2. A torre vem para a casa de G6, pressiona o peão. Torre G1 foi jogado e aqui D4. Contra-jogo de Boris Spassky, inacreditável. Os computadores ainda dão as brancas com vantagem. Afinal de contas, as brancas têm ainda uma peça a mais. Bispo em A5 foi jogado. Bispo F8 tenta trazer o bispo para o jogo. Torre G4, temos aqui o lance torre D6 e agora a rei vem para C2, escapando dos ataques aqui da torre. Torre volta para D7, temos o lance G6, disparando aqui o peão. Por enquanto, bispo e torre controlando, por isso torre de D em B7, pressionando o peão. De B2, o cavalo está amarrado na defesa. Bispo em E1 foi jogado e agora C5 segue trazendo os peões. Que batalha, que luta! Yuri Averbach segue com torre de G em H4. Ameaçando uma dura entrada aqui na casa de H8, por isso bispo G7 faz a proteção. E aqui bispo A5, tenta trazer o bispo de novo para o jogo. C3, Boris Spassky não para de marchar na ala da dama. Segue com seu plano. Peão toma foi jogado. E agora torre A3, que beleza. Esse lance então, C3, né, visou ganhar a casa de A3 para a torre para ir para esse contra-jogo. Peão toma, torre A3 foi jogado. Peão toma de novo. E aqui E por D4, recuperando o peão. Deixando o peão de F, mas ficando com dois peões passados e conectados. Que luta, meus amigos, que partida histórica é essa? Os computadores já dão igualdade aqui, para vocês terem ideia, essa loucura. Torre por F4 e mesmo aqui, o Spassky tendo um peão e um cavalo a menos, os computadores já dão igualdade aqui na posição. Olha isso, a barrinha, né? Que loucura, né? Tamanha agora o caos que ficou aqui nessa partida. Torre em A2, cheque, o rei vem para D3 e aqui torre B1. Notem que o Spassky não está muito preocupado em material, ele vai tentando dar suporte aqui para o avanço das suas peças. Ameaçou agora o cavalo. Torre H1 faz a proteção e aqui torre por A4, capturando um peão, ficando com mais um peão passado, atacando o bispo. Aqui rei C2 foi jogado atacando a torre e aqui pode parecer que esse lance é ruim, porque agora podemos tomar duas peças, né, por uma torre, mas na verdade isso não é bom. O Spassky faz a leitura correta e vai para o melhor lance da posição, torre B5. Notem que é muito tentador jogar a torre por cavalo, seguido de torre por bispo. No entanto, aqui é muito difícil de parar os ataques que começam a chegar, né? A torre vindo para F7, esses peões começam a marchar e fica muito difícil de parar, apesar das pretas também terem os seus peões passados. Seria bem lutada ainda a posição, mas certamente com melhores chances aqui para as brancas, tá? As brancas conseguem, de certa forma, parar os peões, ainda assim bem perigoso, né? Dá para errar aqui, dá para perder, mas com um bom jogo, jogando aqui da maneira correta, as brancas acabam conseguindo chegar antes aqui no ataque, tem uma posição vencedora. Por isso, não pode jogar torre por cavalo, que doideira! Torre B5, melhor lance jogado pelo Boris Spassky. E5 dispara o peão passado. Temos aqui D3 agora com cheque. Cara, dando um ataque descoberto aqui. Olha aí que loucura. A partida seguiu com rei por D3, torre por F4. No entanto, bispo C3 foi jogado. Rei E3 também seria possível. Bispo C3 foi jogado pelo Averbach. Torre por F3 com cheque, rei E4 e segue a luta, meus amigos. Torre G3 foi jogado, rei vem para F4, ataca a torre.
Torre por G6 se livra desse perigoso peão, mas agora cavalo E3 traz essa peça pro jogo. Por enquanto, Yuri Averbach tem uma qualidade a menos, mas agora é ele quem tá atacando. Tem um peão perigoso. Torre B8 foi jogado, trazendo mais uma defesa. Cavalo vem pra F5, como é que segura esse ataque? Torre em F8. Torre vem para casa de H5, torre vem para E8, segurando aqui o avanço do peão com todas as forças. Rei E4, a torre volta para G1, torre H3 foi jogado, bispo vem para F8. E aqui rei D5, dando suporte para avançar com o peão. Quem é que tá melhor nessa posição? Não dá para saber, os computadores falam que o Spassky já tá um pouquinho melhor. Torre D1 com cheque, o rei volta para E4. Torre C1, bispo atacado. Rei vem para D5, o bispo por enquanto está protegido. Torre D1 com cheque de novo, rei E4, vai repetindo um pouquinho. Torre D7, o Spassky quer ganhar. Cavalo em H6 com cheque, bispo toma, temos torre toma e torre H7 propondo trocas. Torre G6 evita as trocas, rei vem para F7, torre vem para F6 com cheque, o rei escapa e torre C6 ataca o peão. Segue a luta, o rei ataca a torre, entrega o peão de C5, torre H6 e a gente tem esse final dificílimo de duas torres e peão contra a torre bispo e peão. A partida segue aqui com o rei D5, a torre passa para o outro lado, bispo ataca a torre propõe trocas, e aqui praticamente forçou as trocas, e a gente tem esse final ainda emocionante, aqui torre contra torre e rei, né? Contra rei e bispo, é um final empatado, e por isso depois de rei B6 aqui, ambos os jogadores concordam no empate, né? De fato, não dá para progredir, né? Num final como esse, se a gente puser nos table bases, os table bases também dão esse final como empatado. Foi a leitura correta aqui dos dois jogadores, né? Vou tentar defender esse empate aqui contra o Stockfish, né, Rafa? Não é possível que rei e bispo vai sobreviver contra essas três peças aí contra o Stockfish. Vamos tentar fazer isso daí, né? Porque, de fato, uma coisa é falar que é empate, outra coisa é defender esse empate, que não deve ser fácil, não. Vamos botar a tela cheia aqui, ó. Eu vou voltar um lance. Será que eu preciso voltar um lance para jogar contra o computador? Acho que não, né? Acho que é só jogar aqui, praticar contra o computador. E vamos lá. O computador fez o lance dele e vamos para... A primeira coisa que a gente tem que saber desse final, a gente tem que se livrar desse peão, né? Tem que se livrar desse peão. E depois, se eu conseguir levar o meu rei para o canto e meu bispo vai ficar defendendo, é uma técnica de empate, né? Eu tenho que levar o meu rei para um canto claro, para um canto da casa oposta, da cor oposta da cor do meu bispo, tá? É assim que empata rei e bispo contra rei e torre. Mas vamos lá, acho que primeiro aqui eu tenho que tentar ganhar esse peão, talvez fazer um escudinho aqui, vamos tentar. Pronto, já ganhamos o peão, no entanto não vai ser fácil isso, né? O Stockfish não me deu esse peão à toa. Muito bem, meus amigos, será que eu consigo levar o meu rei para o canto agora? Eis a questão toda, né? Rei para cá, rei vem para cá, né? Aí eu acho que eu perdi, porque eu não tenho acesso pro bispo. Ele vai me dar mate, a não ser que eu jogue aqui. Pera aí, ainda dá, né? Ainda dá, ainda dá. Vamos lá. Aqui, o rei aqui é forçado, eu acho, né? Pronto, meus amigos. Ainda assim não é tão simples, né? Será que eu já posso jogar o meu rei no canto? Vai ficar ameaçando meu bispo, vai perseguir lá, vai perseguir aqui. Eu acho que eu posso, né? Não só posso como devo. O que mais eu posso jogar aqui? Eu queria ganhar mobilidade pro meu bispo, assim, ficar longe, né? Deixa eu ver se eu posso jogar esse. O lance me parece muito bom, inclusive, né? Se ele me der cheque, eu venho pra cá. Esse lance eu gosto muito. Eu não sei se perde, hein? Vamos ver. Por enquanto tá dando pra defender. Esse lance aqui não tem mate. Eu vou jogar o meu rei no canto. Eu vou jogar meu rei no canto. Se ele jogar rei aqui, eu dou cheque, né? Tá. Vocês viram que interessante? Para empatar esse final, não é tão intuitivo, né? Você levar o rei pro canto, né? Mas tem que ser o canto certo, hein? Não vai levar pro canto de casa da mesma cor do bispo que vai dar ruim. E aqui eu acho que tá dando boa, né? Porque agora eu posso jogar esse, por exemplo. Ou esse, creio eu. Acho que esse, né? Porque se ele vier com o rei pra esse lado agora, eu dou cheque aqui, né? Então vai. Vamos lá. Acho que esse deve dar boa. Certo. E aqui, meus amigos, que mora a história toda, ó. Eu trago o bispo pra colado no meu rei, agora ninguém mais desgruda esses dois. Acho eu. Às vezes dá pra perder assim também. Tem que sempre calcular um pouquinho, né?
Se ele der cheque aqui agora, eu volto o bispo, né? Então vai, vamos tentar. Forçado. Pronto. Aqui, quando chega nessa configuração, é mais fácil empatar. Por exemplo, aqui o lance meu é forçado. Esse bispo tá cravado, tem que jogar rei aqui. E agora eu volto, tá? Mas sempre tem que calcular, né? Se é isso mesmo e tal. E dá pra errar nesse final ainda, né? Pronto, ó. Agora eu não posso dar cheque aqui e eu tenho que tirar o meu bispo pra uma casa onde eu não perca ele, ele não vai me ameaçar checkmate atacando meu bispo, nem nada disso, né? Eu acho que aqui tá de bom tamanho, mas como eu gosto de ganhar margem de manobra pra dar cheque se eu precisar alguma coisa, eu vou colocar ele um pouquinho mais longe, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, o cheque meu bispo volta, tá vendo? Ó, o Stockfish não tem como forçar essa vitória. Ainda assim, cuidado que dá pra perder, né? Mas aqui a gente tá muito próximo de empatar. Tem que repetir 3 vezes ou 50 lances, né? Por exemplo, esse lance eu já não sei se é bom. Mas cuidado, né? Acho que aqui é melhor garantir e ficar voltando o bispo, ó. Jogar aqui, né? E aqui eu vou garantir, ficar só jogando nessa diagonal. Certo? Aí ele vai atacar meu bispo e ameaçar cheque lá? Não, mas não faz nada, né? Eu volto o bispo e defendo. Tá. Aqui eu vou continuar mantendo o meu bispo de um lado pro outro, ou eu posso também defender ele aqui pra jogar se ele der cheque eu jogo ali, né? Cubro aqui agora. E agora ele me forçou esse lance. E agora eu volto pra cá. Certo? Muita calma nessa hora. Aqui a gente tem que tirar o bispo. Ele não pode me dar cheque que eu volto. É assustador, né, defender esse final. É assustador defender esse final. Ele vai me dar cheque lá, eu saio, mas não tem problema. Aqui eu volto. E agora tiro o rei. É isso, é isso. Agora eu venho pra cá, se ele der cheque, eu volto o bispo. É isso. Bom, agora, meus amigos, o rei dele... Enfim, a torre dele atacou aqui o meu bispo. Eu posso tanto tirar ou posso jogar esse, né? Toma muito cuidado aqui se ele joga esse. É, ainda dá, ainda dá. Vamos jogar aqui. Agora eu tenho que jogar esse forçado. Então, é nesse momento que dá um medo, né? Mas é esse aqui. Agora o bispo cobre, ó. O bispo cobre. Caraca, é perigoso isso aqui, né? É no mínimo assustador, né? Principalmente quando chega nesse momento que você tem que fazer um lance aqui, né? Por exemplo, dá pra errar aqui. Toma mate, né? Toma mate. Tem que fazer lance de bispo. Então, acho que aqui de novo. Aqui. Aê! Empate por repetição. É assustador, né? Mas deu certo. Eu acho que precisão ruim dos dois. Assim, ruim, eu digo assim, não é o mais importante nessa partida a precisão, né? Acho que não foi acima de 95, essas coisas não. Deve ter sido 80 aí, 70 e poucos. Acho que para cada um. Mas o que ela mostra não é, de fato, a beleza da precisão. 82 é uma boa precisão. Mas a gente vê erros aqui, com certeza, dos dois lados, né? O que essa partida ela mostra é o xadrez de verdade. A grande luta que é o xadrez. Um dos sacrifícios mais diferentes aí, bizarros da história do xadrez. E vale dizer que Boris Spassky acabou ficando em terceiro lugar nesse campeonato da União Soviética, com grandes jogadores, né? Esse aqui foi o resultado final. Mark Taimanov ficou na primeira colocação, 14 pontos e meio. Yuri Averbakh com 13 pontos na segunda. Boris Spassky ficou em terceiro lugar. Nada mal aqui, à frente de Korchnoi, à frente de Mikhail Tal, Oleg Polygaevsky e tantos outros, né? Nada mal para um garoto de 19 anos. É isso, meus amigos. Esse é Boris Spassky, a lenda do xadrez mundial, um campeão mundial aí da nossa história. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!